No vídeo anterior eu comentei com vocês, né, sobre a realidade física, que ela se manifesta primeiramente na nossa mente para depois ela se manifestar no mundo físico, e que isso é uma lei universal, né? Absolutamente todas as coisas, antes de existirem no plano físico, elas existiram no plano mental. E nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto, para a gente entender ainda com mais clareza como de fato os nossos pensamentos eles influenciam nas nossas atitudes e como as nossas atitudes influenciam nas coisas que realizamos e que acontecem ao nosso redor. Em 2019, eu lembro que no final de 2019, era o último dia do ano e eu tava com meu irmão, a gente morava em um kitnet de 20 metros quadrados. Olha que loucura, a minha cachorra Olivia, o Logan e meu irmão. Então, assim, 4 pessoas em um local muito pequeno. No final de 2019, eu lembro que eu fiz um pedido, né? Eu olhei pro céu e eu pedi o seguinte: Deus, me dê 10 dias de ensinamento profundo. Quando eu fiz esse pedido, eu fiz um pedido sem expectativas nenhuma sobre o que poderia acontecer, mas eu lembro que foi um pedido muito, extremamente verdadeiro. E no primeiro dia do ano, eu lembro como se fosse ontem, eu tava lendo o livro do Napoleão Hill, inclusive eu tô com ele aqui, deixa eu pegar pra vocês verem. Esse livro aqui, ó, é o Quem Pensa Enriquece. Esse livro, cara, ele transformou a minha vida. Nossa, eu sou muito grato a esse livro. E eu lembro que foi no 5º capítulo, se eu não me engano é no 5º capítulo que tá isso, capítulo 5, autossugestão. E foi lendo esse capítulo que eu recebi um insight poderoso que transformou completamente a minha forma de pensar, de agir, de absolutamente tudo. A minha perspectiva que eu tinha da vida. Não estou dizendo que se você ler esse capítulo isso vai acontecer com você, são experiências únicas, cada pessoa interpreta de uma forma, mas comigo foi assim. E eu vou compartilhar um pouco desse pensamento que veio, que trouxe essa transformação para mim. Eu percebi que a realidade física que está materializada, né, o que a gente consegue ver com os nossos olhos, elas são sempre consequências. E antes dessa realidade se manifestar, acontecem coisas, né, uma série de etapas de coisas para que essa realidade se manifeste, para que a gente crie algo, para que algo passe a acontecer, para que uma experiência passe a acontecer, que é o seguinte: um pensamento cria um sentimento, que cria uma ação, que cria um resultado. Como assim, Vitor? Como que um pensamento cria um sentimento, uma ação e um resultado? Vamos lá. Quando você para pensar em um copo de água, por exemplo, você simplesmente pensa e cria ele na imaginação. Como, por exemplo, você pode criar agora mesmo um copo de água na sua imaginação. Agora você volta a prestar atenção no que eu estou te dizendo. Esquece o copo de água e volta a prestar atenção no que eu estou te dizendo. Nesse momento você percebe que absolutamente nada aconteceu. Você só estava pensando em um copo de água e você voltou a sua consciência para o que eu estou te falando. Por quê? Um simples pensamento, ele não tem força criadora, ele não tem força de materialização. Ele não vai conseguir trazer algo e manifestar aqui fisicamente. Só que a partir do momento que a gente tem o pensamento do copo de água e você passa a sentir sede, o que você acha que vai acontecer? Você vai atrás da água, por conta do sentimento da sede, do sentir sede, da sensação da sede. Então a gente consegue perceber que a sensação, quando ela vem no nosso corpo, ela é diferente de um pensamento. O pensamento a gente cria mentalmente, só que a sensação a gente sente com o nosso corpo, é além do mental. E quando essa sensação da sede vem, nós tomamos a atitude e vamos atrás da água. Ou seja, acabou de acontecer o ciclo. Primeiro você teve o pensamento da água, depois você sentiu a sede, que é o sentimento, depois você teve a ação e, portanto, você teve o resultado. Pensamento que gerou sentimento, que gerou ação e que gerou resultado. Ou seja, a água que estava na sua mentalidade agora ela se transformou em uma experiência e você está hidratado. E eu percebi que absolutamente todas as coisas que a gente cria na nossa vida é através dessa consequência dessas etapas. Porque a gente consegue perceber muito bem que
todos os sentimentos e sensações que a gente tem, eles causam ações na gente. Como, por exemplo, você vai atrás da água quando tem sede, você se cobre quando está com frio, você vai atrás de comida quando sente fome. Então a gente percebe que existe esse padrão em tudo que a gente está fazendo, mesmo que de forma inconsciente. Você não precisa pensar e analisar para você agir baseado nas suas sensações e sentimentos. Os sentimentos simplesmente vêm para o seu corpo e você age de forma instintiva. Nossa, cara, quando eu entendi isso, uma coisa é a gente escutar, né, e falar, pô, legal, faz sentido, mas outra coisa é a gente entender de fato, sabe? Internalizar isso dentro da gente e pensar, cara, é realmente assim que acontecem as coisas. Por quê? Se os meus sentimentos e as minhas sensações causam as minhas ações, o que eu preciso fazer para conquistar o que eu quero na minha vida? Para conseguir chegar onde eu quero, para ter o meu objetivo ali em mãos? Eu te faço essa pergunta, o que você precisa fazer? É necessário visualizar o que você quer como se já estivesse acontecido. Eu fico todo arrepiado de falar isso, olha que coisa louca. Para vocês verem que não é mentira. Para vocês verem que isso é algo que realmente é o que vibra aqui no meu corpo e é o que eu vivo. E é exatamente isso que eu utilizo para estar conseguindo ali conquistar um pouco das minhas metas sempre. Visualizando aonde eu quero chegar e sentindo isso no meu coração como se já fosse real e partindo para a ação. Porque a partir do momento que você visualiza o que você deseja dentro da sua imaginação, ao ponto de você começar a acreditar que isso já é real, o seu cérebro ele não consegue identificar o que é real e o que não é. Se você está criando mentalmente, sentindo no seu coração que isso já é real, o seu cérebro ele acredita que isso já é real. E ele passa a trabalhar para trazer as informações necessárias sobre o que você precisa tomar de atitude para você tomar a atitude e aquilo chegar até você. Ou seja, aquela pessoa que deseja o resultado, o sucesso, alcançar um patamar elevado na vida dela, se ela não tem a capacidade de enxergar e acreditar nisso, ela jamais irá alcançar. Só que a pessoa mais humilde possível, ela não precisa ter absolutamente nada. Só que se ela tiver uma imaginação fértil na qual ela consegue acreditar, essa pessoa vai conquistar absolutamente tudo que ela quer na vida dela. É claro, se a ação dela estiver alinhada com o que ela acredita. Pois como eu falei, simplesmente pensar em um copo de água não vai ser o suficiente para fazer você ir até o copo de água e se hidratar. Você precisa pensar na água, sentir e agir. Ou apenas sentir já é o suficiente, que aí você age e traz. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês é algo que vocês podem começar a analisar a partir de agora na vida de vocês. Sobre quais são os padrões de pensamento que estão na cabeça de vocês e o que vocês precisam mudar para que as coisas que você quer que aconteça. Porque o que cria a nossa realidade são as nossas crenças. É o que nós acreditamos de fato dentro da gente. E essas coisas passam a se tornar realidade porque nós agimos de acordo com aquilo que a gente acredita. Você não vai tomar atitudes baseado em coisas que você não acredita, você estaria indo contra as suas crenças, logo então isso é impossível. Impossível não, é possível, né? Tem gente que é louco para tudo, mas de uma forma instintiva, você não vai agir baseado em algo que você não acredita, você está sempre agindo baseado no que você acredita. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem padrões de pensamentos escassos, eu sempre vou estar agindo ali na escassez. E como eu estou agindo na escassez, a realidade que eu estou criando é sempre uma realidade escassa. Porque para me criar uma realidade de abundância, de prosperidade, de coisas positivas, eu preciso alinhar o meu pensamento a isso e sentir como se essas coisas já fossem real. Eu preciso criar essa crença, essa imaginação, para que isso passe a se tornar realidade. Tá? E como que eu posso saber quais crenças eu tenho? Quais são as crenças que tem dentro de mim? É só você olhar ao seu redor. Você olhar os símbolos que estão ao seu redor, como que está a sua vida ao seu redor. Como que está o seu financeiro, o seu relacionamento, as suas amizades, tudo.
Conforme você for vendo que coisas estão desalinhadas ou não estão da maneira que você quer, da maneira que seria melhor, você vai perceber as suas crenças e os padrões de pensamento que você tem sobre aquilo. E você realmente vai conseguir identificar dentro da sua mente que, poxa, realmente, eu tenho vivido dessa forma nesse quesito da minha vida, mas também olha a forma que eu penso em relação a isso. E tem que ser muito honesto consigo nesse momento. Porque quando a gente quer olhar para dentro da gente, é muito difícil a gente ser honesto conosco e perceber aonde a gente está errando. Então tem que ter muita transparência, tem que ser muito verdadeiro consigo, olhar para dentro e conseguir identificar os padrões para aí sim você conseguir fazer essa mudança acontecer. Dói, não é fácil, mas vale muito a pena. Tenho até um livrinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o meu livrinho, onde eu utilizo ele, ó, desde o dia 3/3/2022. Eu passei a escrever todas as coisas que eu queria que acontecesse nesse livrinho. Tem muitas coisas aqui que eu escrevi que já se tornaram realidade, né? Então isso é muito louco, porque eu era uma pessoa muito sem fé, sabe? Eu não tinha um direcionamento ali de fato o que eu acreditava, mas o simples fato de eu começar a ter fé nisso aqui que eu tô falando pra vocês, a partir disso tudo mudou, né? Porque independente de qual é a nossa crença, de qual é a nossa religião, cara, se você tem fé e você acredita e você consegue criar o padrão mental, criar a crença, pode ter certeza que absolutamente tudo vai acontecer. Cara, tem muitos insights aqui maravilhosos, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu anotei aqui, ó, em 2022, cara. Não forçar. Se você forçar para ter algo, significa que aquilo está sendo difícil de obter. Logo, então, você entra nessa energia e afasta o objeto de você, o objetivo. Olha que legal esse tipo de pensamento, né? Porque o universo, ele entende e se comunica com a gente em forma de crenças, né? Como eu acabei de comentar com vocês, em relacionados ao que a gente acredita. Ou seja, quando a gente quer que algo aconteça e a gente começa a forçar para essa coisa acontecer, por exemplo, algo que muitas pessoas passam ou já passaram, relacionamento. Muitas vezes o relacionamento ele já acabou, mas a gente ainda está ali com a pessoa, insistindo, forçando. E o que acontece? Quando a gente força algo, a mensagem que a gente está passando para o universo é qual? De que está difícil. Você está acreditando que é difícil estar nessa relação, que é difícil estar daquela forma. Essa mensagem que você está passando, o que o universo vai entregar para você? O que você está acreditando. Se você está forçando é porque está difícil. Se está difícil, você vai receber o quê? Mais dificuldade. Ou seja, a crença perpetuando o ciclo. Então, é muito interessante a gente observar esses pontos, né? Não forçar. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu escrevia muitas coisas aqui nessa agenda. Olha que legal aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas aqui tá escrito, ó. Aqui eu escrevia os meus clientes, né? Que eu gostaria de fechar antes de ter acontecido. Então eu pegava e escrevia aqui, ó. Fechei um cliente de 1.500 para antes do dia 20/12/2022. E aí eu fechava esse cliente antes dessa data se cumprir e eu marcava um certinho aqui. Eu fazia isso, ó. Marcava um cliente e escrevia outro. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Tá vendo? Marcava um, escrevia outro. Marcava um. Olha que loucura, cara. Isso aqui tudo em 2022, ó. Então, é muito bom ter um livrinho desse para vocês anotarem. E isso aqui é só para mostrar para vocês que realmente essas coisas que eu falo aqui, elas são colocadas em práticas e que fazem a diferença. E às vezes você está preso num ciclo negativo porque a sua crença está perpetuando isso. É isso que você está acreditando que você merece. Então é nesse momento agora que é necessário fazer uma mudança mental para que essas coisas possam mudar, né, na sua vida. Então o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se a mensagem ressoou para vocês. Tamo junto e até a próxima.